São 11 horas e 48 minutos, 11 e 48, Semana Esportes está de volta aqui pela TV Semana e ainda repercutindo a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. 32ª rodada, estamos aí a 6 rodadas, isso, do encerramento da competição, que o Cruzeiro lidera com 64 pontos. Bom, um jogo importante, né, um grande jogo também que movimentou essa rodada, foi Internacional e Santos, partida que foi realizada na Vila Belmiro, né? E pela primeira vez, né, o Inter subiu para terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O jogo foi na tarde deste domingo e, de forma surpreendente até certo ponto, o Internacional conseguiu vencer o Santos por 2-1. O Colorado abriu o placar, né, com o Arangues, né, belíssimo gol, né? Belo passo. Fez o drible, né? Chutou ali de curva, tirando do goleiro. Belíssimo gol do Arangues, né? 1-0 Internacional, no replay para você, ó, mais uma vez. Belo gol do Inter. O Santos chegou ao empate com o Gabriel, né? O Gabigol. Cruzamento. O desvio do Gabriel. Empate do Peixe, 1-1. Veja novamente, ó. Os jovens valores e rápidos, habilidosos jogadores do Santos, né? Mas não foi suficiente essa qualidade santista para impedir a vitória do Colorado, que chegou ao segundo gol mais uma vez com o Arangues, né? 2 para o Internacional, com 2 gols dele, e o Colorado avançando então para o G4, Peixe ficando estacionado em oitavo e agora pensa na Copa do Brasil. Internacional 56 pontos, né? O Santos 46, oitavo colocado, depositando aí suas forças e toda a sua confiança na Copa do Brasil. O que vocês me dizem desse jogo? O Internacional, se não tivesse bobeado tanto, né? O se não joga, mas enfim, se não tivesse bobeado tanto, quem sabe o Inter não poderia estar brigando a par e passo com o Cruzeiro pelo título brasileiro, né? Jorginho, André? O Inter está preocupado com Taça Libertadores, o Inter está preocupado com o título, não tem time também para isso. O Santos também mantendo aquela média, né? Procurando a sair da zona de rebaixamento, e tem aí a Copa do Brasil pela frente, onde ele tenta, né, se garantir na Libertadores através da Copa do Brasil. Engraçado que a imprensa toda, né, principalmente a imprensa paulista, divulgou que o Santos usaria todo o time reserva para papar jogador para quarta-feira. Quando foi colocado aqui justamente o Edilson, né, nosso chefe redator lá do Jornal da Semana, fala, pô, o Santos perdeu, não sei o que e tal, porque ele é santista. Fala, não preocupa não, jogou com o time reserva. Aí eu fiquei sabendo que era o time titular. Não esperava dessa derrota do Santos por ser o time titular, e mesmo porque o Inter tem altos e baixos aí durante o campeonato, não convenceu ser merecedor entre os G4, não. Muito bem, André, Jorginho, amigos da TV Semana. Vou falar agora da vitória do São Paulo sobre o Criciúma. O tricolor paulista jogou fora de casa e acabou conseguindo vencer, né? O Allan Kardec decidiu no fim e o São Paulo venceu o Criciúma jogando lá em Criciúma, Santa Catarina, no estádio Heriberto Rios, né? Os gols para você estão na tela aí, ó. Primeiro gol do São Paulo, né? São Paulo marcou com Edson Silva o primeiro tempo. O Criciúma conseguiu empatar, né? Um lance ali regular, né? Condição legal, pelo que consta, no gol do Souza, né? Bem o estilo dele, né? Estilo de atacante trombador, é isso, Jorginho? Isso, aproveitou a oportunidade que teve, né? Aquele jogador que não sabe construir a jogada, né? Só vai na falha, né? No erro do adversário. Pegou o rebote. Foi lá e empatou o jogo, né? Mas o Allan Kardec fez um gol espírita, né? E acabou aí, nesse toque de cabeça, vencendo o goleiro, chegando aí ao segundo gol. Gol esse que foi da vitória do São Paulo por 2-1 sobre o Criciúma, repito, jogando em Santa Catarina. O atacante marcou de cabeça e manteve o tricolor na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Tigre segue na lanterna e fica mais perto da queda para a Série B do Brasileirão. A gente tem o São Paulo com 59 pontos, portanto, na segunda colocação. André, dá para dizer que o Cruzeiro já está com a mão no título? Não. Essa aproximação em tese aí do São Paulo preocupa de alguma forma? Enquanto tiver essa diferença entre Cruzeiro e São Paulo, segundo os matemáticos, né, os grandes matemáticos do Brasil, já que o Jorginho gosta de matemática no futebol. Gosto. Mas só aí, de forma eles falaram ainda, pelo fato do São Paulo ter ganhado ontem, o Cruzeiro ainda precisa fazer 3 partidas, ou seja, ganhar 3 jogos para ser campeão, aí não ser mais alcançado aí na disputa aí do primeiro lugar. Algo mais, Jorginho? Cruzeiro já é o campeão brasileiro e o Criciúma já está na segunda divisão. Isso aí é crava aí, escreve aí quem está em casa aí, ó. Pode ter medo de Jorginho Mexidinho falou, o Cruzeiro já é o campeão brasileiro, você que está em casa aí,
Escreve, porque as palavras, né, se perdem no ar. E o Criciúma já está na segunda divisão. Escreve aí, depois vem em mim, me cobra. Ô, vocês aí de casa, por favor. Escreve o que eu tô falando aí. Você está jogando vídeo para colher maduro. Pode ter certeza disso. Ah, mas eu, se fosse cruzeirense, eu tinha medo de escravar, não, André. Acho que vocês estão muito receiosos. Não, né? não. É mais medo do que lógico. receio. Como você disse anteriormente, é fato. Então, se é fato, há a possibilidade do São Paulo reverter. Então... A possibilidade concreta, né? Pois Você é virtual campeão brasileiro. Bom, Não. falando Ainda não. agora do Flamengo, o time carioca usou muitos jogadores reservas ontem no confronto contra a Chapecoense no Maracanã, 7h30 da noite, e os reservas deram conta. O Flamengo acabou vencendo a Chapecoense e se afastando aí da confusão. Né? No Rio de Janeiro, 7h30 da noite, Flamengo e Chapecoense, né? 3 rubro-negros deixaram o campo machucados, né? Às vésperas da semifinal da Copa do Brasil. Esse aí é o gol do Anderson Pico, lateral esquerdo, que substituiu o João Paulo, né? E foi o primeiro gol da partida, marcado aí pelo Anderson, gol do Flamengo. Segundo gol do Nixon, né? O Nixon muito bem no jogo ontem, marcou o segundo gol, acertou a trave, fez um golaço também, o terceiro gol do Flamengo no jogo. Né? O Nixon que veio do banco de reservas. Aí. Terceiro gol para você na tela, 3 para o Flamengo, 0 para a Chapecoense do Maracanã. Os catarinenses ficam a apenas 2 pontos da zona da degola e o Flamengo agora chega a 43 pontos e alcança aí a 10ª colocação na tabela de classificação. O Luxemburgo usou alguns reservas, mas usou também alguns titulares. E desses titulares foram utilizados o Gabriel, que vem numa fase excelente, e o Léo Moura, que é o lateral direito do clube, como todo mundo sabe, do time, né? Um dos melhores aí do Brasil, mesmo com a idade já avançada. Os dois saíram machucados. Né? O Luxemburgo correu esse risco e agora os dois jogadores, assim como o Everton, né? Jogador de meio campo rubro-negro, que não jogou, mas já estava machucado anteriormente, são dúvidas para o confronto de meio de semana contra o Atlético, válido aí pela Copa do Brasil. Acertou o Luxa ao colocar esses titulares e agora certamente, ou talvez, né, enfim, não poder contar com eles no jogo importante contra o Atlético pela Copa do Brasil no meio de semana? Olha, o risco, não só o Flamengo, como o Cruzeiro, como o Atlético, como o Santos, né? São as equipes que estão pleiteando a final da Copa do Brasil, fizeram, entendeu? O Cruzeiro popou 1 ou 2 jogadores e colocou o time praticamente titular em campo. O Santos, da mesma forma. O Atlético popou alguns, mas colocou também o Tardelli para jogar, botou outros times para jogar. Então é o risco que você corre. Agora, essas contusões do time do Flamengo tá aí dando uma pulguinha atrás da orelha aí pro Toninho, do bar ali, camisa 7. O Toninho, do bar do Limoeiro lá, também é grande flamenguista. E o Daniel, do antigo Danzo Bar, deve estar com um pouquinho atrás da orelha aí, porque são 3 jogadores que podem fazer a diferença aí contra o Atlético quarta-feira. Jorginho, o que você achou da decisão do Pofechou? Esse é o tipo do comentário que ele é Falar depois? Interessante, é porque a verdade é o seguinte, só lá na frente que a gente vai saber se ele estava certo ou errado. Se esses jogadores não tiverem condição de jogo para quarta-feira e o Flamengo for desclassificado, o pau vai cair na cabeça do Lucha e pode ter certeza disso. Se o Flamengo, com eles ou sem eles, for classificado, nada, ninguém vai reclamar, ninguém vai falar nada. Então, ô Lucha, eu acho que você fez certo. Muito bem. 11h56 agora, e é o seguinte, né? O time precisava vencer para se reequilibrar, para, enfim, se afastar da zona de rebaixamento, da zona da confusão, né? Como o Pofechou gosta de dizer. E conseguiu vencer, né? E curiosamente, quem se destacou foram os reservas, né? Os reservas se destacaram nessa vitória do Flamengo, né? O Nixon foi muito bem, o Anderson Pico foi bem. Quer dizer, é um risco que se corre, mas o Flamengo tem dessas coisas. Às vezes os titulares não vão tão bem, aí surpreendentemente quem está no banco entra e acaba resolvendo. Foi o caso de ontem. 11h58 agora, 11h58, vamos fazer mais um intervalo. Na volta vamos destacar a vitória do Palmeiras fora de casa sobre o Bahia. Mãozinha do Jorginho pegando o celular aqui, ó. Muito bem, a vitória do Palmeiras fora de casa sobre o Bahia, vamos destacar. Vamos falar da derrota do Atlético para o Xará, né, paranaense. Né? O Atlético foi derrotado pelo Atlético Paranaense, jogando na Arena da Baixada, vamos destacar aqui. A vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo, deixou o Clube Celeste mais próximo da conquista do Campeonato Brasileiro, e outros assuntos do esporte para você, já depois do intervalo, aqui no Semana Esporte. Até já.